Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, caríssimo estudante. Estamos aqui para mais uma aula aí de quê? De Educação Física, muito bem. Eu, professora Irislene, aqui com vocês no primeiro ano para a gente tratar de mais aí uma temática super importante. Eu tenho recebido diversos, mas eu disse diversos, tá? Diversos registros fotográficos, de vídeos, e eu tô assim muito feliz com o retorno, muito contente porque eu tô vendo que os estudantes estão realizando aí as práticas, os professores estão incentivando, tá tendo uma correlação aí, uma conexão muito boa nas aulas de educação física. Te lembro que tem aula aí explicando sobre como é aí a nossa extra classe e já te lembro que sobre ela temos aí a construção do grande livro da educação física, certo? Então, todo o material que você for produzindo, que você for desenvolvendo, que você for registrando, leva e compõe aí esse nosso grande livro da educação física, além de todas as práticas que estão inseridas, certinho? Posso contar contigo mais uma vez? Que bom então! Então, bora lá ver o que nós temos na aula de hoje. Olha só a temática de hoje. Então, nós estamos na aula de número 13. E nessa aula de número 13, a temática de hoje, ela é o que, Profires? Ela é sobre atividade física e os seus efeitos no músculo. Então, como que eu faço e o que eu tenho aí de benefícios relacionado a essa prática da atividade física? Nesse caso aqui, eu estou mencionando sobre a atividade física sistematizada. Muito bem. Atividade física a prática regular do exercício físico, né? Lembra? Intensidade, frequência, duração. É desse tipo de atividade física que eu estou mencionando aqui com você. Olha só. O que nós temos aqui na nossa agenda? Então, nessa nossa agenda de hoje, número 13, tenho aqui a estrutura e a função do músculo. Muito bem. Tenho também os tipos e características das fibras musculares. Falo ainda com vocês tipos e características da ação muscular. E tem também aqui para finalizar as principais adaptações musculares da atividade física, certo? Muito bem. Dentro dessas subtemáticas aí para compor essa fala de construção do músculo através do exercício, a gente já entra aí na nossa primeira subtemática, que fala sobre o que, Profires? Sobre a estrutura e a função do músculo. Olha só como é que acontece. Então, eu tenho aqui essa composição desse músculo. E aí eu vou entrar aqui antes da gente observar com mais atenção esse slide. Vem aqui comigo. Muito bem, isso, maravilha. Então, eu tenho aqui a composição de um músculo qualquer. Esse músculo ele é composto por outras partes para ter todo esse volume. Que partes são essas, Profires? Então, eu tenho aí o epimísio, eu tenho o perimísio e o endomísio. Quais são essas partes? Então, como eu falei para você, nós temos essas composições aí básicas para montagem para composição desse músculo. Então, nós temos aí esse grupo muscular, né, que quando eu faço um exercício físico, ele vai aumentar de volume, né? Então, algumas células vão se desenvolver mais e vão fazer essa composição ficar maior. E a gente tem que pensar que a gente começa, como eu acabei de mencionar, de células, né? A gente também tem aí a questão dos feixes e toda essa composição vai ser aumentada. Então, agora dá uma olhada só nesse slide. Vou pedir isso, muito bem. Então, nós temos aí os músculos esqueléticos e eles estão aí o que? Presos aos ossos por meio de um tecido conjuntivo robusto chamado aí de tendões. Então, se a gente pegar esse tendão, esse músculo, né, para a gente estar observando um pouquinho mais de perto, aliás, eu vou ter aí um grande músculo, né, que está aqui, eu estou ampliando aqui dessa parte aqui, próximo ao cotovelo. Então, eu tenho o que, prof? Eu tenho esse corpo musculoso, que é toda essa parte externa maior, todo esse grande corpo aqui. Na sequência, eu tenho aí o epimísio,
tá? Que vai envolver todos esses conjuntos menores, epimísio. Na sequência, eu tenho aí vou chamar aí de um feixe, possivelmente, né? Essa composição aqui, que eu vou chamar ela de perimísio. E por fim, né, esse fiozinho menor aí, dessa composição que eu chamo de endomísio. E dentro dela eu tenho aí diversas fibras, né, musculares, células compondo. Então, basicamente, quando eu olho para o músculo, eu vou lembrar aí dessas três partes: epimísio, perimísio, endomísio, para poder fazer toda essa composição muscular, tá? Muito bem. E aí, agora, vamos verificar quais são esses tipos de músculos. Então, eu tenho aí em evidência três tipos de músculos: o liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O liso eu vou encontrar aí em alguns órgãos, né, onde eu tenho um músculo totalmente liso, ou seja, ele não é estriado, tá? Eu tenho uma fibra muscular que é lisa e tenho diversos núcleos em evidência aí, mas principalmente essa fibra muscular é lisa. Na sequência do músculo cardíaco, como o próprio nome já diz, a gente está falando do músculo do coração. Então, eu também vou ter algumas fibras musculares aí, só que essas têm uma volumetria maior em relação ao anterior, tá? E eu tenho a presença de estrias, a presença de disco intercalado e também consigo perceber aí, isso a nível microscópico, né? Os núcleos. E o último, que é o estriado esquelético, ele vai de encontro aí com essa composição mais específica desse grande músculo, onde eu também tenho aí agora as estrias, a fibra muscular e o núcleo na sua composição. Então, o que a gente percebe? Um volume se destacando cada vez maior na sequência desses tipos de músculos. E aí, como que funciona isso no nosso corpo? Então, no nosso corpo, a gente tem aí evidência em torno de 600 músculos esqueléticos. E eles vão constituir aí cerca de 40 a 50% do meu peso corporal. Então, se você for aí uma pessoa, um indivíduo, um estudante aí, que vamos supor que tenha aí, deixa eu ver, 60 quilos, metade desse seu peso, né, dessa sua massa corporal, aliás, metade dela provavelmente vai ser aí constituída aí pelos músculos, tá? Ou aproximadamente a metade dela. Então, nós temos aí os músculos que constituem essa massa orgânica, que vai envolver todos esses pontos aqui, que é o esqueleto, vai também revestir, vai proteger os órgãos. Então, quando a gente fala de músculo, eu não estou falando somente do músculo aqui do meu braço, somente do músculo lá da minha coxa. Não, todo o nosso corpo ele é composto aí de músculos, né? E esses músculos têm essa função esquelética e essa função também de revestir toda a estrutura óssea e também de proteger aí os nossos órgãos, certo? E aí, dentro desse grupo de músculos, eu tenho aí ele voluntário e involuntários, que realizam movimentos voluntários e movimentos involuntários, né? Então, quando eu falo movimento voluntário, gente, é o quê? Fala aí pra mim, vem aqui comigo. O que quer dizer, Profires, quando você diz movimento voluntário? Significa que, por exemplo, para eu fazer esse movimento de mãos, de levantar uma sacola, de pegar algo no chão, eu pensei antes de realizar. Então, esses músculos vão estar sendo trabalhados, exigidos naquele momento para realizar um movimento voluntário, que eu pensei para fazer. Quando eu não penso, mas ele acontece, que é o caso aí dos movimentos do coração, em que eu não penso, ele simplesmente acontece, eu chamo isso de movimentos involuntários. Certinho? Tranquilo? Que bom então. O que mais que a gente tem aí? Então, esse músculo esquelético, ele vai aí possibilitar o movimento desses órgãos, o movimento também facilitar
a movimentação da articulação e do esqueleto, certo? E aí a gente tem aí funções desse músculo esquelético, como a geração de força, né, que é o que fica normalmente mais em evidência. Essa geração de força vai levar a uma locomoção, vai me deslocar de um lado para o outro, e também essa produção aí da minha respiração, tá? Então também está inserida aí nesse contexto. Eu também vou ter aí essa geração de força para sustentação da minha postura. Então, para que eu não fique curvada, não fique aqui nessa posição que vocês estão me vendo agora, eu preciso de uma sustentação da minha estrutura muscular. E aí eu tenho também essa função em relação aí aos músculos esqueléticos, os músculos que estão ligados aí a toda essa parte óssea do nosso corpo. E tem também a produção de calor. Então, durante o período aí de um estresse, de um frio, ele também vai me possibilitar aí ou fazer com que, no caso, eu estou me sentindo muito frio, estou viajando, estou em um local onde está fazendo muito frio. Então, esses meus músculos vão servir como uma espécie de um agasalho, né? Vão me auxiliar a produzir esse calor. Então, a gente já consegue perceber aí algumas funções. Locomoção e respiração, sustentação postural e também aí a produção de calor, certo? Então, muito bem, registra aí no teu caderno. Muito bem. O que mais, Profires? Então, nós temos aí também propriedades funcionais desse músculo. Esse músculo, ele passa aí, por exemplo, pela excitabilidade, que é o quê? Ela é uma capacidade de recrutar, de chamar, né, para funcionamento, as fibras musculares com mais rapidez. Então, isso eu chamo de excitabilidade. Eu também tenho aí a contratilidade, que é a capacidade de gerar uma tensão na hora que eu estou executando aí um determinado exercício físico, por exemplo. Eu tenho também a extensibilidade, que é uma capacidade de alterar o seu comprimento para além do repouso. Então, imagina aí, por exemplo, que eu estou fazendo aí um exercício físico para bíceps e eu estendo o meu braço. Então, nesse processo, entre essas funcionalidades aí, entre essas propriedades, eu tenho agora aí a extensibilidade, certo? Muito bem. O que mais que eu tenho aí? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho a elasticidade também. Nessa elasticidade, eu posso entendê-la como uma capacidade aí de um músculo voltar ao seu comprimento de repouso. Então, eu executei aí diversos movimentos, certo? E aí, no momento do repouso, esse meu músculo, ele tem essa capacidade de retornar ao seu comprimento, de voltar ao seu comprimento, ao seu tamanho original, certo? Muito bem. Então, essas são as principais, né? Se não as mais importantes aí, propriedades funcionais do músculo. O que mais, Profires? Então, agora a gente entra num outro ponto, que é o quê? São os tipos das fibras musculares. Então, nós temos alguns tipos que eu preciso ressaltar para você. Então, olha só, as nossas células do nosso músculo esquelético, lembrando que esse músculo está conectado à nossa estrutura óssea, toda a nossa estrutura óssea, toda essa sustentabilidade precisa estar interligada, eles possuem aí diversos núcleos de estrias que são transversais. Então tem uma mistura muito grande e entre essas misturas nós temos uma mistura homogênea de diversos tipos de fibras, tá? E quais são elas? Então bora lá. Nós temos aí, eu vou abrir agora esse slide para você ver mais de perto, vamos analisar aí alguns músculos, um sóleo, né, e o outro do tríceps braquial, um da panturrilha e um do braço, certo? Então nós temos aí na composição do sóleo fibras do tipo 1, tá? Eu tenho diversos músculos interligados, eu tenho o músculo plantares, o gastrocnêmio, que é todo esse volume maior aqui, e eu também tenho esses músculos aqui paralelos, aqui nessa lateral, chamados de sóleo. Esses são de fibras do tipo 1. Em contrapartida, eu tenho um exemplo aqui do tríceps braquial, fibras do tipo 2, né?
E aqui eu tenho, por exemplo, músculos supinador, tríceps braquial, os deltóides, que vão ficar aqui na cabeça do ombro, o bíceps braquial, né, que fica aqui à frente, e o pronador, né, para conseguir facilitar esse movimento do nosso braço, né, de movimentar para dentro e para fora, tá? Então esse pronador tem essa função. E o supinador de trazer para cima, tá? Que a gente tem que levar em conta também que para essa composição dos nossos músculos, eu tenho que chamar atenção para o fator genético. Então, as principais populações de fibras do tipo 1 e do tipo 2, elas são estabelecidas logo após o nascimento. Já com relação a fator de treinamento, quando eu entro na fase de treinar, de executar essas minhas musculaturas, né, o exercício físico vai provocar algumas alterações que são significativas nos tipos de fibras ao longo da vida. Então, quanto mais eu treinar, mais modificações, mais alterações eu vou ter aí em contrapartida no meu músculo. Outros fatores, né? Então, eu tenho aí a função do músculo, o perfil hormonal e o envelhecimento também deve ser levado em consideração quando eu vou fazer aí as minhas práticas físicas também. Dentro dos sistemas primários de classificação da fibra muscular, eu tenho aí duas cores de fibras. Eu tenho as fibras vermelhas ou branca também inseridas, certo? Eu tenho que levar em conta também o tipo de velocidade de contração, que ela pode ser aí rápida ou lenta. Então, quando eu vou executar um exercício físico, em que eu quero que ele resista, né, em que eu quero sentir essa musculatura sendo trabalhada, eu vou trabalhar essa contração de uma forma um pouco mais lenta. Se eu quero fazer ali, quem sabe, uma queima, eu vou trabalhar ela de forma mais rápida, tá? Então, isso são exemplos, ok? E aí eu tenho tipo de fibra 1 e tipo de fibra 3 também envolvido. Entre a marcação metabólica, eu posso ter uma oxidação lenta, eu posso ter ela de forma oxidativa lenta, oxidativa rápida e glicolítica rápida. Então, isso daqui, quando você aprofunda um pouco mais, você consegue compreender todo esse funcionamento mais interno e microscópico. E aí, para você entender e aprofundar aqui, eu vou te apontar aqui alguns tipos e características dessas fibras. Olha só. Então, observando aqui as características em relação ao tempo de contração, né, que se ela for do tipo 1, será lenta. Se ela for do tipo 2A, ela é intermediária. E do tipo 2X ou 2B, ela será rápida. Já em relação à característica do sistema energético dominante, no tipo 1 passa a ser oxidativo, no tipo 2 glicolítico oxidativo e no tipo 2X ou 2B glicolítico, ok? Posso observar também a questão de nível de resistência à fadiga, o tipo de exercício físico e o nível de produção de força também. Então, tudo isso eu tenho que observar quando eu vou fazer uma análise mais profunda. E aí, vamos entrar um pouco mais aqui. Olha só. Então, nas fibras do tipo 1, eu vou estar utilizando aqui as fibras vermelhas. E elas vão ser fibras de contração lenta. E aí eu trago para você aqui o exemplo, por exemplo, de uma corrida de longa distância, tá? Do atletismo aí em relação ao exemplo que eu trago para você. Por quê, prof? Olha só. Para eu conseguir realizar esse exercício físico, eu preciso que seja de uma baixa capacidade de produção de força, tá? Eu preciso que tenha uma ótima densidade mitocondrial, uma maior capacidade aeróbica, e a gente já sabe aí que a produção aí de energia é feita ali dentro da mitocôndria, ok? E ela vai ser de alta resistência à fadiga muscular. O que eu quero dizer com isso? Que para eu conseguir correr aí 10 quilômetros, eu não posso ter aí fibra de contração rápida.
ela precisa ser uma fibra de contração lenta, senão eu não vou resistir. Eu preciso resistir, né, por um longo período à execução de um determinado exercício físico que vai exigir muito de mim, né? Para manter a minha postura, para manter meu abdômen contraído, para manter as minhas panturrilhas trabalhando com frequência, o quadríceps, né, que são muito exigidos, ali os braços, o bíceps, o tríceps. Então, todo esse conjunto corporal, ele precisa que as minhas fibras, nesse caso aqui, fibras do tipo 1, sejam de contração lenta, para que eu possa resistir à fadiga muscular. Essa fadiga muscular está muito interligada ao tempo de execução do exercício. Dentro dessa capacidade metabólica das fibras do tipo 1, eu posso observar a eficiência na produção de ATP, né? A gente está falando de energia, com base na oxidação, na queima aí dos carboidratos e das gorduras, que a gente já viu em aulas anteriores. Também a capacidade de manter essa atividade muscular por um período prolongado, que foi o que acabei de dizer para você aqui. Eu preciso conseguir resistir, né? Ter essa resistência muscular muito bem trabalhada. Vai possuir aí uma elevada resistência aeróbia, né? Então eu tenho aí essa entrada de oxigênio sendo recrutado o tempo todo. E são recrutados com maior frequência exercícios aí de resistência de baixa intensidade. Porque eu vou ativar todo o meu sistema oxidativo e eu vou queimar, lembrando de novo, os carboidratos e as gorduras, para que eu consiga aí resistir por mais tempo. Interessante que essas fibras do tipo 1 são recrutadas de forma predominantemente no desempenho de endurance, né? Então eu vou fazer uma corrida de longa duração, no caso aí eu vou correr por um longo período e eu vou precisar aí de 70 a 85% dessas minhas fibras. Então vai exigir muito de mim, tá? E aí, como exemplos que eu posso citar para você que está incluído dentro dessa fibra do tipo 1, e aí você vai poder observar, eu tenho esporte submáximo de longa duração, importante ser frisado isso daqui, como atividade aeróbias, a maratona e a ultramaratona. Então a gente está falando de um exercício muito extenuante, tá? Não uma mera corridinha de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. A gente está falando de muito tempo de corrida mesmo. E aí eu posso citar para você que para conseguir resistir a esse tempo todo, utilizar de 70% a 85% dessas fibras, eu vou utilizar aí as fibras do tipo 1, certo? Muito bem. Em contrapartida, a gente está falando de uma corrida aí, por exemplo, né? Mas eu falei de atividades aeróbias, maratona, ultramaratona, né? Resistindo aí o tempo. Entra agora as fibras do tipo 2. Muito bem. Nessas fibras, elas vão ter aí a contração rápida e são fibras brancas. Na anterior, a gente tinha uma contração lenta, né? E fibras vermelhas. Agora eu tenho contração rápida e fibras brancas. Nela, o que a gente pode observar? Uma alta capacidade de produção de força. Então eu tenho que trabalhar essa minha força, eu tenho que ter essa força muito bem aprimorada, né? Está limitada a resistência muscular. E também uma alta capacidade de fadiga muscular. Então, tanto a primeira quanto a segunda, eu vou precisar ter uma capacidade aí singular, né, muito além ali do limite, para poder conseguir resistir aí essa fadiga muscular, que ela vai acontecer, ela vai chegar. Diante disso, a gente observa na capacidade metabólica das fibras do tipo 2, uma eficiência na produção de ATP com base na capacidade do sistema glicolítico. Então, lá atrás a gente estava utilizando o sistema oxidativo do carboidrato e das gorduras, agora a gente está utilizando o sistema glicolítico. Possui aqui uma elevada capacidade anaeróbia,
tá? Então tá bem concentrada ali no músculo, tá? A anterior estava mais aeróbia, estava voltada na capacidade de captação do ar, e são recrutadas em evento de resistência mais curto e de maior intensidade. Então perceba aqui, é uma prática que ela é muito intensa, tá? Só que ela é muito mais rápida, tá? E aí entra o sistema de energia ATP-CP glicolítico, tá? Então vamos imaginar aí, a exemplo dessa imagem que está aqui do lado, uma corrida aí de 100 metros, 200, 400 metros, que ela é mais curta, né? Mais rápida. Então a gente vai precisar desse sistema glicolítico para ser utilizado no momento dessa prática, ok? Muito bem. Diante disso, essas fibras do tipo 2, elas são recrutadas predominantemente em esforços de curta duração e de alta intensidade. Por quê, prof? Porque eu vou utilizar agora de 65% a 70%. Né? A gente vai usar um pouco menos do que em relação à anterior, né? Que estava lá na casa dos 80%. E aí eu tenho exemplos aí. A saída de um bloco, de uma partida, de uma corrida aí de 100 metros. Então, vou fazer essa corrida de 100 metros, eu preciso utilizar as fibras do tipo 2. Para a execução de um corte rápido no futebol, em que eu tenho que agir muito mesmo de forma precisa, né? Ajustando aí e ser ajustado as fibras do tipo 2, tá? Então, essas são as diferenças aí, as particularidades de cada tipo de fibra. E é importante que você tenha registrado aí no seu caderno. Muito bem. Continuando, agora eu falo com você aqui sobre os tipos e características da ação muscular, tá? Tipos e características da ação muscular. Aí a gente consegue observar como que funciona, né, o comportamento do músculo em repouso. Então, o meu músculo em repouso, ele tem um volume e um comprimento específico, que eu consigo observar aqui nessa primeira imagem aqui que eu estou demarcando para você. Tá vendo? Tá bem relaxado, tá sem nenhum tipo de esforço. À medida que eu faço uma prática, um exercício em que ele fique de forma isométrica, eu já vou ter, ele não mudou o comprimento, ele não mudou a sua estrutura de um modo geral, porém, se vocês olharem aqui dentro, existem umas setinhas, está demonstrando que existe uma tensão, um trabalho de força sendo trabalhado, né? Foi até redundante, né? Tem uma ênfase para a força que está sendo acionada nesse momento aí, se for exercícios isométricos. E já eu digo para você o que é essa questão da isometria. Se eu for trabalhar aí e recrutar e gerar força, e essa força for concêntrica, vocês observem, o tamanho do músculo ele diminui. E eu continuo tendo aqui, ó, no meio, muita tensão, né? Então existe muita tensão sendo provocada. E se a gente sempre comparar lá em cima com o repouso, vocês vão conseguir perceber essas diferenças. Se eu fizer uma prática, um exercício que ele tem aí essa função aí excêntrica, eu vou também ter uma força, certo? Porém, eu tenho agora um alongamento dessas minhas estruturas musculares. Percebe? Conseguiu perceber? Pois é, então, eu tenho aqui o repouso, que ele tem uma medida, um volume, né? Não existe uma tensão. A partir do momento que eu faço um exercício isométrico, ele já começa a surgir ali no centro desse músculo uma tensão. E essa isometria, por exemplo, se você fizer... Vou vir aqui com você. Se você fizer, por exemplo, um agachamento. Vamos imaginar um agachamento.
Vocês normalmente fazem o agachamento jogando o corpo para trás, né? Deixando os joelhos fixos, os pés colados no chão e jogam o quadril para trás, certo? Muito bem. E sentar escorado em nada. Se vocês fizerem esse mesmo exercício do agachamento, porém encostado numa parede, né? E aí vocês ficam com esse movimento parado, uma isometria, vocês vão sentir a mesma tensão ou até mais, né? Então vamos supor que eu realizei um outro exercício de bíceps e eu mantenho aqui essa musculatura parada, né? Fixa aqui, existe uma tensão, existe aí uma força sendo trabalhada aqui dentro. Então eu já consigo perceber aí essa questão da isometria. A isometria nada mais é do que equilibrar essa força. Não existe ali um movimento sendo executado tão em evidência, mas existe sim uma força sendo trabalhada aí. E aí quando você vai, por exemplo, numa academia, você vai fazer um circuito de exercício físico, você percebe muito tudo isso. E aí nessa isometria, o meu músculo ele permanece aí do mesmo tamanho, só que agora com a existência de uma tensão, ok? Quando eu faço agora esse movimento de concentrar, né, o concêntrico, concentrar, eu já vou ter um encurtamento dessa minha musculatura, né? Se vocês fizerem esse mesmo movimento que eu estou fazendo agora aqui, vocês vão perceber que criou um volume, né? E encurta aí essas estruturas musculares, né? Aproxima, né? Então eu tenho aí a força concêntrica e tenho a força excêntrica. Então eu estou afastando aí a minha musculatura e consequentemente eu estou alongando. Então basicamente é isso, certo? Muito bem. Agora eu vou abrir aqui o próximo slide para você dar uma olhadinha de perto comigo. Olha só. Então eu tenho aí o encurtamento desse músculo, né? Então, quando o músculo ele contrai, ocorre aí o quê? Um encurtamento das fibras musculares. E quando o músculo relaxa, ocorre aí o alongamento dessas fibras musculares, certo? Concêntrico e excêntrico, certo? Muito bem. O que mais, Profires? Olha lá. Na fase de contração, né? Eu tenho esse encurtamento, como eu falei para vocês, e na fase do relaxamento eu tenho um alongamento. Então é bom que vocês registrem aqui esse slide, tá? De alguma forma, para que vocês, sempre que vocês forem realizar algum exercício, vocês saberem a fase concêntrica e excêntrica e isométrica também, tá? Então eu tenho um músculo relaxado e eu tenho um músculo contraído. Percebam um volume, tá? Aproximação, um encurtamento aí dessas fibras musculares. E aí eu trago um exemplo bem claro para vocês, se vocês quiserem registrar esse slide, fiquem à vontade, onde fica muito claro aí a questão da execução do movimento, né? Então, quando eu executo esse movimento e eu paro esse movimento, eu seguro esse movimento, mas existe ali uma tensão, eu chamo aí de uma ação muscular concêntrica, tá? Concêntrica. Quando eu também faço agora, eu relaxo essa musculatura, né? Eu solto essa musculatura para eu realizar a sequência do movimento. Na hora do momento desse relaxamento, eu chamo ela aí de ação muscular excêntrica. E quando eu seguro, né? Só que sem movimento, eu só seguro, eu chamo aí de ação muscular isométrica. E aí tanto a primeira, a segunda ou a terceira tela aí para você, elas vão todas ativar e vão produzir força, tanto no encurtamento como no alongamento e na resistência aí, certo? E aí, para a gente reforçar um pouco mais sobre isso, vamos assistir agora aqui a nossa matéria jornalística que fala sobre a ação do músculo no exercício físico. Então, bora lá!
ação do músculo no exercício. O corpo humano é formado por centenas de músculos que auxiliam nos movimentos. Ação do músculo no exercício. Ação excêntrica ou alongamento, quando o músculo se alonga durante a contração, uma contração excêntrica. Ação concêntrica, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento. Ação isométrico é um treinamento de força que trabalha o músculo com o corpo estático. Assim, a prática consiste em usar os músculos contra o objeto imóvel ou manter o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. Muito bem, caríssimo estudante. Então, a gente reforça aí o que foi mostrado nessa matéria aí, a questão da fase excêntrica e da fase concêntrica. Então, quando eu tenho a fase excêntrica, eu afasto essa musculatura, eu estendo, eu alongo essa musculatura. E quando eu tenho essa fase concêntrica, eu aproximo, eu encurto aí essas fibras musculares. Então, basicamente é isso. E aí, num exercício como esse, da barra, do exercício da rosca direta na barra, você consegue ver nitidamente aí a execução e a utilização aí desse músculo, certo? Outro ponto importante aí para reforçar, né? Nessa ação concêntrica, então eu vou ativar aí esse músculo de forma a ter esse encurtamento. Vou desenvolver uma força, né, nesse encurtamento e também vou, pelo que o músculo ele excede aí, é imposto uma resistência ou um peso, certo? Então, para eu conseguir perceber melhor essa fase aí concêntrica, se eu estiver com peso, se eu estiver com uma carga, eu vou conseguir perceber muito melhor, certo? Muito bem. Na fase excêntrica também é a mesma coisa, né? O mesmo entendimento, também vou ter essa ativação dessa força, ok? Esse músculo agora, em vez de concentrar, de encurtar, ele vai aí se alongar para produzir essa força e eu vou ter aí uma espécie de um relaxamento, só que eu tenho que lembrar que existe uma tensão interna aqui dentro, tá? Existe uma tensão interna. Muito bem. Lembra que eu falei aí do agachamento? Pois é. Se eu pensar, por exemplo, esse agachamento, aqui ele tá livre, né? Mas se eu fizer esse mesmo agachamento encostado em uma parede, sem exercer força, apenas concentrando a força no quadríceps, também vai estar acontecendo aí uma força, e aí essa força, essa ação eu vou chamá-la de ação isométrica, em que eu só tenho que sustentar o exercício. Nesse caso aqui, olha só, do exercício apoiado no solo, eu também vou ter uma concentração de força, só que agora onde vai estar concentrada principalmente essa força, prof? Vai estar concentrado aí no abdômen, certo? Então são exemplos de exercícios que eu posso trazer e posso demonstrar aqui, ó. Percebo que não existe uma carga externa, não tem nenhum peso, não tem uma caneleira, não tem nada segurando. Eu tenho que sustentar o meu corpo por um determinado tempo sem fazer o movimento de ir e voltar, sem a ação concêntrica e excêntrica, certo? Muito bem. Nessa ação isométrica aí, eu tenho uma tensão, como eu já falei para vocês, no músculo, sem mudanças de comprimento dessa fibra muscular, porém, existe a produção dessa tensão, né? E eu tenho aí uma igual resistência. Então, tanto a resistência quanto essa força, elas vão estar trabalhando juntas, iguais, certo? Muito bem. E quais são as principais adaptações musculares, né, na atividade física? Então, eu tenho a hiperplasia, e a hiperplasia, ela se refere aí a um aumento do número total aí dessas fibras musculares, e a hipertrofia, que é um aumento no tamanho dessa fibra muscular.
O que significa isso, prof? Já mostra aqui nessa imagem, olha só. Então eu tenho, vou abrir aqui a imagem bem grande para você, dá uma olhadinha que a gente já está encerrando. Então, para essa adaptação aí no exercício físico, para que eu consiga suportar, importante frisar isso, essa prática, eu vou ter aí essas duas ações. Uma da hiperplasia, né, que eu aumentei o número, e da hipertrofia, que eu aumentei o volume. Então, esses feixezinhos aqui que vocês viram aqui, eles vão ou aumentar de número ou aumentar de volume, certo? E aí, para enfatizar essa nossa aula, e chegou o momento aí do nosso exercite-se mais. Lembra daquele quadro lá que eu mostrei para vocês, da fase concêntrica, excêntrica e isométrica? Pois é. Eu vou querer que vocês façam uma demonstração visual, e aí pode tirar foto, podem fazer vídeo, né? Reveza os colegas. Vocês vão utilizar aí modelos de músculos, né? Em sala de aula para demonstrar aí tanto a contração concêntrica, excêntrica e isométrica. Vocês vão buscar aí alguns exercícios físicos, vão buscar alinhar a postura e vão buscar identificar aí junto aos colegas, de preferência em dupla, né, no corpo de vocês, no corpo do colega, identificar, ó, tá acontecendo aí a fase concêntrica, não, tá acontecendo a contração excêntrica, não, agora é a isométrica, para vocês conseguirem sentir e perceber esses movimentos. Então, é preciso que vocês exemplifiquem essa prática aí. E aí eu trago de volta esse quadro aqui, onde vocês podem fazer, por exemplo, o bíceps e realizar aí, ó, olha só, 15 repetições de cada lado e segurar por 20 segundos o exercício, né? Então essa é a prática de hoje para o nosso momento exercite-se mais, mais e mais. E aí vem aqui comigo, a gente vai girar aqui agora a vinheta e na sequência faremos aí a nossa revisão dessa aula, que é muito importante que você tenha anotado e registrado tudo, e na sequência aí tem os exercícios. Tchau, tchau!